Olá, você está no canal Os Federais do Ensino Papo Trânsito e o papo de hoje é sobre um daqueles detalhes que, olha, pode gerar uma confusão danada e até uma multa inesperada, a tal da infração da placa traseira apagada, que tem o código específico 72850. E aqui já começa a grande dúvida, né? Dirigir com a placa simplesmente apagada e dirigir com a lâmpada da placa queimada. Dá na mesma? É a mesma multa? Muita gente jura que sim, mas olha só. A lei de trânsito faz uma separação bem clara entre as duas coisas. Vamos mergulhar no que diz o manual oficial e tirar essa dúvida de vez. Então, para começar, vamos entender o que de fato configura essa infração da placa apagada, olhando direto na fonte que é o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. A regra é super precisa. Para essa infração acontecer, 3 coisas precisam rolar ao mesmo tempo. Primeiro, o veículo tem que estar em movimento. Segundo, obviamente a placa traseira tem que estar sem iluminação. E terceiro, tudo isso tem que acontecer durante a noite. Cada um desses pontos é fundamental. E para essa situação específica, tem um código único de enquadramento, que é o 72850. É legal ter esse número em mente porque é ele que diferencia essa infração de outras que parecem, mas não são a mesma coisa. E onde está escrito isso? Bom, a base legal para essa autuação é o artigo 250, inciso 3º do Código de Trânsito Brasileiro. Beleza, mas e aí? O que acontece na prática se um condutor for pego nessa situação? Vamos agora para as consequências. Agora sim, a parte que todo mundo quer saber, as consequências. É super importante conhecer as penalidades para a gente entender o peso real dessa infração. Para começar, ela é classificada como uma infração de natureza média. O que significa, na prática, 4 pontos que vão direto para CNH do condutor. A penalidade é uma multa, e um ponto importante aqui, viu? Não tem nenhuma outra medida administrativa, tipo remoção do veículo ou algo assim. É bem direto ao ponto. Multa e os pontos na carteira. Agora vem o pulo do gato, a parte mais interessante. É a condição específica que diz quando o agente de trânsito deve aplicar essa multa. É aqui que a gente desfaz toda a confusão. E olha só o ponto crucial, a frase que muda tudo. A autuação só deve acontecer quando o condutor deixa de iluminar a placa. A palavra-chave aqui é deixar. Sabe o que isso quer dizer? Que a luz está funcionando, o sistema está ok, mas o motorista, por algum motivo, não acionou. É uma omissão, não um defeito no carro. E é exatamente isso que separa o joio do trigo, que mostra a diferença mais importante desse papo todo. Para a fiscalização, são duas situações completamente distintas. Então, pensa comigo. Se o sistema de luz está quebrado, se a lâmpada queimou ou se o carro nem tem essa luz, a infração é outra. Aí o caso se encaixa lá no artigo 230, que fala sobre dirigir com equipamento obrigatório com defeito. A multa que a gente está vendo hoje do artigo 250 é só para quando a luz funciona, mas o motorista não ligou. Entendeu a diferença? E para não deixar nenhuma margem para dúvida, a própria legislação define direitinho os termos que ela usa para garantir que a regra seja aplicada do mesmo jeito em todo lugar. Primeiro de tudo, o que a lei considera como noite? É bem simples, na verdade. É o período entre o pôr do sol e o nascer do sol. Ou seja, essa infração só pode ser aplicada nesse intervalo de tempo. E o que é essa tal de lanterneta de iluminação da placa traseira? Bom, nada mais é do que aquela luzinha, aquele dispositivo feito para iluminar a placa e garantir que ela seja legível quando está escuro. Então vamos resumir para não esquecer mais, hein? A infração 72850 acontece quando você não acende a luz da placa, mesmo ela funcionando direitinho. Se a lâmpada estiver queimada, aí é outra história, outra infração, lá do artigo 230. A consequência aqui é uma multa e 4 pontos na CNH, e a responsabilidade é sempre de quem está no volante. É uma distinção que parece pequena, mas que, na hora da fiscalização, faz toda a diferença. Federais do Ensino, um papo melhor para um mundo melhor, produzido por J. Nascimento. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like e siga as nossas redes sociais, Federais do Ensino Papo de Trânsito, @gmail.com.